Você já se pegou empolgado com um novo projeto, cheio de energia nos primeiros dias, para logo depois abandoná-lo? Já se sentiu frustrado por ter tantas ideias brilhantes, mas nunca transformá-las em realidade? Esta história pode mudar completamente sua percepção sobre como o sucesso realmente acontece. Em uma pequena cidade do interior, vivia um jovem chamado Pedro. Ele não era diferente de muitos de nós. Tinha 26 anos, inteligência aguçada, criatividade transbordante e um sonho ardente no coração, tornar-se um grande escritor. Seus cadernos estavam cheios de anotações, fragmentos de histórias e ideias fascinantes. Sua mente era como um jardim florescente de imaginação. Quem o ouvia falar sobre seus projetos literários ficava encantado com sua paixão e talento. Você se reconhece neste momento? Quantos projetos empolgantes você já iniciou com toda essa energia? Mas Pedro enfrentava um problema que talvez seja familiar para você também. Ele nunca conseguia manter o foco por muito tempo. Um dia, escrevia 2 páginas de um conto, empolgado com a trama e os personagens. No dia seguinte, abandonava tudo, seduzido por uma nova ideia que lhe parecia ainda melhor. Certa vez, decidiu começar um diário para organizar seus pensamentos. Comprou um caderno bonito, uma caneta especial e escreveu durante 3 dias seguidos. No 4º dia, o diário foi esquecido na gaveta da escrivaninha, junto com tantos outros projetos inacabados. É como aquele aplicativo para aprender idiomas que você usa intensamente por uma semana e depois esquece. Ou aquele violão que ficou empoeirado no canto do quarto depois das primeiras bolhas nos dedos. Ou a academia, que você frequentou religiosamente por 2 semanas, até que um dia de chuva quebrou sua rotina e você nunca mais voltou. Quantos dos seus sonhos estão atualmente guardados em gavetas, esperando que você volte para eles? Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e embora o sonho de Pedro continuasse vivo em seu coração, suas ações estavam espalhadas como peças de um quebra-cabeça incompleto. Uma noite, especialmente frustrado consigo mesmo, Pedro decidiu caminhar até a beira do rio para organizar os pensamentos. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, enquanto ele contemplava mais um dia em que falhou em aproximar-se de seu sonho. Foi então que avistou, sentado na margem rochosa do rio, um senhor de idade avançada. O homem, com cabelos brancos e mãos enrugadas pelo tempo, trabalhava cuidadosamente em uma grande pedra. Usando apenas um pequeno cinzel e um martelo, ele esculpia formas delicadas na superfície dura. Pedro aproximou-se, fascinado. Como poderia uma ferramenta tão pequena e simples moldar algo tão sólido como aquela rocha? Parecia impossível. "Boa noite, senhor", disse Pedro, curioso. "Há quanto tempo o senhor trabalha nessa pedra?" O velho olhou para cima, seus olhos serenos encontrando os de Pedro. Um sorriso gentil iluminou seu rosto, marcado pelo tempo. "1 hora por dia, todos os dias, pelos últimos 2 anos", respondeu ele, voltando a dar pequenas batidas com o martelo no cinzel. "Pense nisso. 1 hora por dia, todos os dias, por 2 anos. Quantas habilidades você já poderia ter dominado se tivesse dedicado 1 hora por dia a elas nos últimos 2 anos? Pedro ficou estupefato. 2 anos? Com apenas esse pequeno cinzel? O senhor nunca sentiu vontade de desistir ou perdeu a esperança. O velho senhor pousou suas ferramentas, olhou para Pedro com olhos que pareciam enxergar além da superfície e disse: "Filho, este cinzel sozinho jamais poderia quebrar a rocha. Mas minha consistência, meu esforço diário é o que torna o impossível possível. A pedra não muda com um único golpe, mas cada golpe conta. Não é a força de uma só pancada, mas a repetição de muitas que a molda. É como a gota d'água que, caindo constantemente no mesmo lugar, eventualmente perfura a rocha mais dura.
não pela força, mas pela persistência. Ou como aquele amigo que perdeu 30 quilos, não por uma dieta milagrosa, mas por pequenas mudanças alimentares mantidas por 2 anos. Aquelas palavras atingiram Pedro mais profundamente do que o cinzel atingia a pedra. Era como se o velho senhor tivesse enxergado exatamente o que faltava em sua vida. Não talento, não ideias, não paixão, mas consistência. Quando foi a última vez que você manteve algo por mais de um mês? Como você se sentiu quando abandonou? Naquela noite, Pedro voltou para casa com uma nova perspectiva. Em vez de prometer escrever um livro inteiro de uma só vez, fez um pequeno compromisso consigo mesmo. Escreveria apenas uma página todos os dias, sem exceções. Uma página, pensou ele. Qualquer um consegue escrever uma página. A primeira semana foi empolgante. Sua mente estava repleta de novas ideias e sua caneta dançava sobre o papel. Mas logo, a preguiça e a dúvida começaram a se infiltrar, como sempre acontecia. Algumas noites ele se sentia cansado demais depois do trabalho. Em algumas manhãs, sentia-se completamente sem inspiração. O sofá parecia mais acolhedor que a escrivaninha. A série na TV mais tentadora que a página em branco. O celular, com suas intermináveis distrações, mais sedutor que a disciplina. É como quando você promete a si mesmo que vai comer mais saudável, mas então aparece aquele convite para uma pizza com os amigos. Ou quando decide economizar dinheiro, mas surge uma promoção imperdível. Tentações diárias que testam nossa resolução. Que tentações diárias frequentemente desviam você do seu caminho? Consegue identificá-las? Mas toda vez que Pedro sentia vontade de pular um dia, lembrava-se das palavras do velho. Cada golpe conta. Então, mesmo nos dias mais difíceis, forçava-se a escrever pelo menos algumas linhas. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Lentamente as páginas começaram a se acumular. 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. Até que um dia, uma grossa pilha de papel repousava sobre sua escrivaninha. Pedro havia completado seu primeiro livro, não de uma vez só, não em um surto de inspiração criativa, mas uma página de cada vez, dia após dia. Porém, a história não terminou aí. Pedro enviou seu manuscrito para editoras e, inicialmente, muitas o rejeitaram. As velhas dúvidas retornaram, sussurrando em seu ouvido. Talvez você não seja bom o suficiente. Talvez devesse desistir e tentar outra coisa. Você já esteve tão perto de alcançar algo importante e sentiu vontade de desistir na última etapa? O que te fez continuar ou o que te fez parar? Mas àquela altura, Pedro já tinha aprendido o segredo da consistência. Em vez de desistir, continuou escrevendo. Mais uma página, mais um capítulo, mais um livro, mais uma submissão. É como o corredor que, depois de meses de treino, enfrenta uma lesão semanas antes da maratona. A tentação de desistir é enorme, mas ele sabe que todo o trabalho já feito não pode ser desperdiçado. Após 2 anos de esforço constante, um de seus livros foi finalmente publicado. Não era o primeiro que escreveu, mas era o primeiro que o mundo conheceria. Logo, os leitores começaram a admirar seu trabalho. Suas palavras inspiravam milhares, e Pedro tornou-se conhecido como o jovem que transformou seu sonho em realidade, uma página de cada vez. Se você aplicasse o princípio da consistência em sua vida hoje, onde estaria daqui a 2 anos? Consegue visualizar? Quando perguntavam sobre seu sucesso repentino, Pedro sorria, lembrando-se do velho à beira do rio. Não havia nada de repentino ali. Era o resultado de centenas de pequenas ações diárias, de escolher a disciplina mesmo quando não sentia vontade, de enfrentar a página em branco mesmo quando as palavras pareciam esquivas. Em uma entrevista, quando questionado sobre qual conselho daria a aspirantes a escritores, Pedro respondeu: escreva uma página por dia.
Apenas isso. Parece simples, até insignificante, mas ao final de um ano você terá 365 páginas. Um livro inteiro construído com pequenos esforços diários. Meus queridos amigos, lembrem-se disso. O sucesso não vem do que você faz ocasionalmente. Ele vem do que você faz todos os dias, consistentemente, como as gotas de água que esculpem vales profundos, ou como o cinzel que molda a pedra mais dura. Seus pequenos esforços constantes um dia criarão maravilhas. O que você poderia começar hoje? Algo tão pequeno que seria impossível falhar e manter todos os dias. Pense nos cinzéis da sua vida. Aquela pequena caminhada de 15 minutos que você poderia fazer diariamente. Aqueles 20 minutos de leitura antes de dormir. Aquelas 10 palavras de um novo idioma que você poderia aprender todo dia. Aquela ligação semanal para um ente querido. Aquele parágrafo do livro que você sempre sonhou escrever. Pequenas ações, realizadas com consistência, transformam não apenas nossos resultados, mas nossa própria identidade. Pedro aprendeu que o verdadeiro obstáculo não era a falta de talento, tempo ou oportunidades. Era a incapacidade de manter o esforço consistente dia após dia. Que pequena pedra você começará a esculpir hoje? Lembre-se, seu sucesso não é construído em um único dia espetacular. Ele é construído todos os dias, um pequeno golpe de cinzel por vez.